Muito bom dia, boa tarde e buenas noites, meus alunos da mentoria coletiva. Hoje eu estou aqui para fazer nosso alinhamento semanal e conversar um pouco com vocês, tá? Sobre alguns temas aqui de remuneração e salário, das questõezinhas que eu enviei para vocês ali no WhatsApp, por isso que eu estou com essa tela aqui do WhatsApp tudo aberto. Vou falar primeiro desse simulado que nós fizemos esse domingo, a gente fez o simulado de direito do trabalho. Tá? Um simulado bem importante, como todos são, tá? Tentem sempre, quando vão fazer o simulado, tentem fazer os domingos, né? Porque é o dia que vai acontecer a prova. No sábado, tentem fazer uma reflexão, pensando: este vai ser o último sábado que a minha vida vai mudar, que eu vou pegar minha carteira, eu vou realizar esse sonho, seja pelo meu filho, seja por mim, seja pela minha mãe, não importa o propósito que você tem com esse objetivo. Reflita sobre isso, reflita sobre como você vai se deslocar até o local da prova, que roupa você vai utilizar, se você vai comer, se você vai levar comida, água, tudo isso para não ter surpresa nenhuma no dia e trazer aquela ansiedade no sábado anterior à prova para esse momento de agora, para quando chegar o dia da prova de vocês, vocês não sentirem tanto isso, tá? Nós tivemos estreante aqui no nosso pódio da semana, o Jonas, que acertou 20 questões, eram 31 questões. Em segundo lugar, o José, conhecidíssimo aí no nosso pódio, com 17 questões. Em terceiro lugar, a gente teve a Valquíria, que acertou 16 questões, que já participou muito do nosso pódio em outro momento, e retornou agora. E também a Tânia, que também acertou 16 questões. Tânia super conhecida aí pelo pessoal da mentoria também. A maior confusão que os alunos fizeram em relação a temas nesse simulado foi a diferença ali entre remuneração e salário. Tá? Teve bastante confusão, teve muita gente que ficou bem confusa com essa questão, por isso que a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Mas, por exemplo, o José e a Tânia, e um outro colega que não está no pódio, eu fico sempre com os papeizinhos aqui na minha frente do pódio, tá? O José e a Tânia, eles tiveram muita dificuldade na parte ali de contratos. A Tânia, principalmente no sentido de, além das questões que falam de fato sobre contratos e somente de contratos ali, também naquelas em outras questões que são relacionadas a contratos. Tipo, a gente tinha uma questão ali de FGTS, que na verdade, para responder a questão, tinha que saber um pouco mais de contratos. Os contratos trabalhistas, eles são bem confusos realmente, tá? E faz total sentido ter aparecido essa dificuldade para vocês. Eu vou preparar um outro conteúdo para a gente conversar sobre isso, tá? Hoje eu vou falar aqui sobre remuneração e salário. Eu mandei questões de responder de sim ou não no nosso grupo do WhatsApp, com base nesse resumo que eu tenho aqui. Então, a gente vai ler as perguntas e vai catar no resumo onde é que estão as respostas, tá? Primeira coisa que a gente tem que entender aqui é que salário e remuneração não são a mesma coisa. Essa que foi a grande confusão na mente de muitas pessoas, tá? Nem tudo que é remuneração é salário, tá? Você recebe no final do mês uma remuneração. Dentro dessa remuneração, você tem um salário, mas você pode ter outras coisas também, tá? A gente vai ver aqui devagarzinho, ponto a ponto disso daqui. Então, a primeira questão, vamos ver as primeiras duas questões que aparecem no nosso grupo do WhatsApp sobre esse tema. Requisitos indispensáveis do emprego: pessoalidade, habitualidade e onerosidade. As gorjetas integram a remuneração do empregado? Vejam que aqui se refere à remuneração e não a salário. Vamos ver aqui o resumo. Salário. Então, o que seria o salário? É uma contraprestação por um serviço prestado. Para estarmos diante de uma relação de emprego, nós temos que ter três requisitos indispensáveis, sendo eles pessoalidade, habitualidade e onerosidade. Então, a nossa primeira questão ali, a resposta é sim, e todos acertaram. O salário está na onerosidade. Sem salário é um trabalho voluntário, que não tem anotação na carteira de trabalho e não há jornada de trabalho, nem 13º, nem férias. Certo? Então, vejo que o salário ele é indispensável para que exista essa relação de emprego. Agora a gente vai lá para o artigo 457 da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Compreende-se na remuneração do empregado, faz parte da remuneração do empregado, integra a remuneração do empregado para todos os efeitos legais, além do salário. Então, vejam, o próprio caput do artigo já deixa claro que o salário é uma parte da remuneração, o salário faz parte da remuneração, tá? É um globo,
tá bem? Você não recebe somente salário no final do mês, tá? Além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber. Então, sim, as gorjetas fazem parte da remuneração que o empregado recebe, não do salário. Vamos passar para próximas questões. Auxílio alimentação pode ser pago em dinheiro e os 10% pagos ao garçom são considerados gorjeta. Vamos ver. Parágrafo 1º. Integram o salário a importância fixa estipulada, as gratificações legais e as comissões pagas pelo empregador. Parágrafo 2º. As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio alimentação, vedado o seu pagamento em dinheiro. Então, aqui já está a resposta no nosso parágrafo 2º do 457. O auxílio alimentação pode ser pago em dinheiro? Não, é vedado o seu pagamento em dinheiro. Está bem explícito ali no parágrafo 2º do artigo 457 da Consolidação das Leis do Trabalho. Diárias para viagem, prêmios e abonos não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência em qualquer encargo trabalhista e previdenciário. Parágrafo 3º. Considera-se gorjeta não só a importância espontaneamente dada pelo cliente ao empregado, aquela que você tira do seu bolso e dá diretamente para o empregado porque está afim, né? Como também o valor cobrado pela empresa como serviço adicional a qualquer título e destinado à distribuição aos empregados. Então, sim, os 10% que nós pagamos no final da conta ali no restaurante, etc., são considerados gorjetas. Vamos para as próximas questões. A pessoa que trabalha exclusivamente por comissão poderá receber menos que o salário mínimo. E o salário tem que ser sempre um valor fixo. Vamos ver. Parágrafo 4º. Consideram-se prêmios as liberalidades concedidas pelo empregador em forma de bens, serviços ou valor em dinheiro, a empregado ou a grupo de empregados, em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas atividades. Lembrando que o salário não será necessariamente fixo. O professor recebe por hora aula. E tem gente que só recebe por comissão. O que não pode acontecer é o comissionista puro receber menos que um salário mínimo. Então, aqui a gente tem a resposta: a pessoa que trabalha exclusivamente por comissão, que é o comissionista puro, poderá receber menos que o salário mínimo? Não, é vedado. Ele não pode receber menos que o salário mínimo e o salário nem sempre será fixo, né? Porque às vezes você pode ter essa questão da comissão, então ele pode ser um valor volátil. Então aqui nós temos dois colegas, o salário tem que ser um valor fixo. Temos aqui dois colegas que erraram essa questão. Vejam como às vezes parece fácil, mas causa uma coisa, às vezes, ali na mente, porque a gente se lembra de alguma situação que a gente já passou, que receber salário fixo, né? Coisa assim. A próxima questão é: de acordo com a súmula 354 do TST, a gorjeta não faz reflexo em aviso prévio, horas extras, adicional noturno e folgas. Outra questão: é verdadeira a afirmação de que as seguintes verbas não têm natureza salarial: diária, ajuda de custo, abono, prêmio e vale-refeição. Vamos continuar aqui com o resumo agora e vamos ver se a gente consegue responder essas questõezinhas aqui. Ou seja, existem várias formas de receber salário. O adicional noturno de horas extras, etc. Tudo é salário, não é remuneração. E temos os profissionais que recebem, além do salário pago pelo empregador, recebe de um terceiro, que não está diretamente ligado à relação. Um caso claro é o garçom que recebe a gorjeta. Essa gorjeta não é paga pelo seu patrão, é paga por um terceiro que não faz parte dessa relação trabalhista. Essa é a diferença. Mas nos casos normais não existe diferença. O salário e a remuneração são a mesma coisa. Então são casos e casos, tá? Em alguns casos, o salário e a remuneração são coisas diferentes, em outros casos não, o salário e a remuneração será a mesma coisa. Mas vejam que é de caso a caso. Então, se a pergunta é geral, salário e remuneração são a mesma coisa? Não. Então, vejam, a gorjeta tem que ser computada como remuneração.
porque com base nelas serão calculados os adicionais, o 13º, etc. Mas não podemos esquecer que o examinador ama uma exceção e a exceção está na súmula 354. Gorjeta não traz reflexo em aviso prévio, horas extras, adicional noturno e repouso semanal remunerado, que são as folgas. Eu coloquei folgas ali para o texto ficar menor. Então, aqui, de acordo com a súmula 354 do TST, gorjeta não faz reflexo em aviso prévio, horas extras, adicional noturno e folgas. Está correto. Vejam, aqui a maior parte dos alunos errou. É verdadeira a afirmação de que as segundas verbas não têm natureza salarial? Já vamos ver. Somente nessas 4 exceções, a gorjeta não irá gerar reflexo. Em todas as outras situações trabalhistas que possam existir, a gorjeta vai gerar reflexo. Verba que o empregador dá para o empregado e que não tem natureza salarial. Aqui, está lá no artigo 457, no parágrafo 2º, que a gente já leu. O excepcionalmente, coisa que o examinador ama é a diária, a ajuda de custo, o abono, o prêmio e o título, e título de vale-refeição, tá? Então, a gente tem que ver bem essas exceções, elas têm que ficar fixadas aqui, ó. Elas não têm natureza salarial, tá? Ajuda de custo, abono, prêmio e título de refeição, vale-refeição. Vamos ver o que mais. Salário tem que ser pago totalmente em dinheiro, sendo vedado o pagamento in natura. Todo mundo aqui respondeu que não. Um apartamento na praia, um carro da empresa, um iPhone são benefícios que têm natureza salarial, mas não são em dinheiro. Vamos ver aqui. Normalmente, o salário é pago em dinheiro, mas também existem partes que passam a ser pagas em natura, como um apartamento na praia, um iPhone, um carro da empresa, e esses benefícios têm natureza salarial, mas não são em dinheiro. Então, veja que todo mundo errou aqui, ó. O salário tem que ser pago totalmente em dinheiro, sendo vedado o pagamento in natura. Não, temos partes do salário que podem ser pagos in natura, tá? Os benefícios que a empresa dá livremente são os salários in natura, ou também como chamado salário-utilidade. Então, aqui a gente também são benefícios que têm natureza salarial, mas não são em dinheiros, que a maior parte errou também. Participação nos lucros faz parte do salário? Plano de saúde oferecido pela empresa tem natureza salarial? Ai, voltei aqui, peraí. Ai, consegui chegar rápido. Participação nos lucros faz parte do salário? Plano de saúde oferecido pela empresa tem natureza salarial? Vamos voltar aqui. Os benefícios que a empresa dá livremente são os salários in natura, ou como também é chamado, de salário-utilidade. Lembrando que existem profissionais que recebem além do salário pago pelo empregador. Recebe de um terceiro que não está diretamente ligado à relação. Um caso claro é o garçom que recebe a gorjeta. Essa gorjeta não é paga pelo seu patrão. Ops. Essa gorjeta não é paga pelo seu patrão. É paga por um terceiro que não faz parte dessa relação trabalhista, tá? Mas nos casos normais não existe diferença, tipo o professor, o salário e a remuneração são a mesma coisa. Eu repito muitas vezes a mesma coisa que é para vocês fixarem, tá? Então vejam, a gorjeta ela tem que ser computada como remuneração, porque com base nela são calculados os adicionais, o 13º, etc. Parágrafo 2º. As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diária para viagens, prêmios e abonos, não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência. Ai, eu fiz. Base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário. O auxílio alimentação, nesse caso, não pode ser pago em dinheiro, tá? Então, aqui, ó. A gente já falou sobre isso, né? Participação nos lucros também não faz parte do salário. Todo mundo acertou.
Normalmente o salário é pago em dinheiro, mas existem também partes que possam ser pagas em natura, como apartamento na praia, um iPhone, o carro da empresa, e esses benefícios têm natureza salarial, mas não são em dinheiro. Os benefícios que a empresa dá livremente são os salários em natura, ou como também é chamado, salário-utilidade. Nossa, como me repetir aqui? Se foi fornecido como luxo, é natureza salarial. Se é ferramenta indispensável para o seu trabalho, não tem natureza de salário, tá? Agora presta bem atenção aqui, ó. Casa na beira da praia para um professor é luxo. Casa na beira da praia para um caseiro é ferramenta de trabalho. Sem ela, ele não consegue fazer o seu trabalho, entendeu? Se tu dá uma casa na praia para o professor morar, ele não precisa daquela casa para trabalhar, aí vai fazer parte lá de natureza salarial. Se é indispensável para o trabalho dele, para que ele exerça aquilo que você o contratou, aí não, aí é ferramenta de trabalho porque é indispensável para que ele realize o trabalho, tá? Nós temos algumas exceções, estão lá no artigo 458, parágrafo 5. Benefícios sem natureza salarial. O parágrafo segundo do 458 elenca as coisas que o empregador pode pagar para o empregado sem que tenha natureza salarial. Os benefícios que o empregador pode fornecer e não possuem natureza salarial. 1. Vestuário, equipamentos e outros acessórios fornecidos aos empregados e utilizados no local do trabalho para a prestação de serviço. 2. Educação em estabelecimentos de ensino próprio ou de terceiros, compreendendo os valores relativos à matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material didático. Isso antes não era assim, tá? Houve um tempo que se o empregador pagasse uma faculdade ali para o empregado, para ele estudar alguma coisa, para ajudar ali na empresa, esse empregado ia embora, ele cobrava esse valor que o empregador pagava da faculdade como salário. Agora que a gente vê que não integra, é uma coisa a mais que ele está dando, tá? Não tem natureza salarial. Transporte destinado ao deslocamento para o trabalho e retorno, em percurso servido ou não por transporte público. Assistência médica, hospitalar, odontológica prestada direta ou indiretamente mediante seguro de saúde. Aqui responde a nossa questão. O plano de saúde oferecido pela empresa tem natureza salarial? Não. Todo mundo acertou. Acho que não tem mais questões aqui. Vou continuar aqui só com o nosso resumo. Seguros de vida de acidentes pessoais, previdência privada, vetado, e o Vale Cultura. O parágrafo 5º mantém o mesmo caminho. Ele foi incluído pela reforma trabalhista, acho que foi 2017. O valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio ou não, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, próteses, órteses, despesas médicas hospitalares e outras similares, mesmo quando concedido em diferentes modalidades de planos e coberturas, não integram o salário do empregado para qualquer efeito, nem salário de contribuição para os efeitos previstos na linha Q do parágrafo 9º do artigo 28. O 75D é interessante para quem trabalha ali em teletrabalho, sabe? Que você precisa ter na sua casa o computador, essas coisas quando você trabalha em casa. As disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, bem como ao reembolso de despesas arcadas pelo empregado, são previstas em contrato escrito. Parágrafo único. As utilidades mencionadas no caput deste artigo não integram a remuneração do empregado. Súmula 367 do TST. Utilidades in natura, habitação, energia elétrica, veículo, cigarro, não integração ao salário. Vejam, gente, já teve gente que quis que o valor do seu cigarro fosse integrado no seu salário. Sim, vocês vão ver de tudo. Vocês vão ver de tudo. Preparem-se. 1. A habitação, a energia elétrica, o veículo fornecidos pelo empregador ao empregado, quando indispensáveis para a realização do trabalho, não tem natureza salarial, ainda que no caso de veículo seja utilizado pelo empregado também em atividades particulares. Você trabalha, vamos supor, como motorista ou alguma coisa assim da empresa que você anda para cima e para baixo com o carro da empresa. Chega no final de semana, você utiliza esse carro para sair com a sua família, por coisas pessoais, tá?
Então, ele não entra como salário, porque ele é indispensável para você fazer o seu trabalho. Não é que é um luxo que te dão esse carro. Não, eles te dão esse carro porque você é obrigado a trabalhar com ele. E te deixam usar no final de semana de forma pessoal. Mas não quer dizer que ele vai integrar o seu salário. Dois, cigarro. Não se considera salário utilidade e face da nocividade à saúde. Ai, gente, a pessoa que entrou com processo pedindo isso, pelo amor de Deus, né? Imagine que eu trabalho em um escritório de advocacia em casa. O computador e as coisas que o empregador me oferece não fazem parte do meu salário, que é aquilo. Sem aquilo, eu não consigo trabalhar. São ferramentas de trabalho, mesmo que eu use esse computador para coisas pessoais também. O mesmo acontece com o carro. Por exemplo, eu tenho direito a um carro da empresa e no final do dia e no finais de semana eu uso para atividades pessoais. Continua sendo ferramenta de trabalho. É isso exatamente que está na súmula que costuma cair na prova. Então, vejam, esse era o conteúdo que a gente tinha para revisar hoje. Neste domingo, tem simulado novamente, tá? Um simulado exclusivo para vocês. Esse é um momento de muita dedicação, tá? Se tiver que correr por contra o tempo, corre. Se tiver que acordar mais cedo, acorda. Se tiver que dormir mais tarde, dorme. Eu já fui aprovada. Hoje eu acordei 5 horas da manhã para dobrar roupa, para eu poder correr, para eu poder levar, entregar minha filha no ônibus da escola, que agora ela vai de van, para à tarde eu poder tomar um café com uma amiga minha. Então a gente tem que fazer sacrifícios, tá? Não, quem é aprovado, a aprovação não cai do céu. Raramente são os casos de sorte, tá? É dedicação, é empenho, porque isso vai mudar a vida de vocês depois. Tem um peso bem grande a carteira da OAB, tá? Vai fazer uma diferença enorme na vida de vocês, para quem usar, né? Porque não adianta também pegar a OAB e deixar ela ali guardada na gaveta, tá? Mas para quem usa, gente, e se hoje eu posso acordar às 5 da manhã para fazer tudo que eu tenho que fazer, para no final do dia, para ali às 3:30, 4 da tarde, eu poder tomar um café com uma amiga minha tranquilamente, é porque muito esforço eu fiz para ser aprovada. Eu tinha 2 estágios, morando sozinha já, com os meus bichinhos. Ontem faleceu minha gatinha, eu me ausentei aqui ontem porque minha gatinha faleceu. Nem quero falar sobre isso. Com os meus bichinhos. Se hoje eu consigo fazer tudo isso, é porque em algum momento eu me esforcei muito. E foi muito, não foi pouco. Eu trabalhei muito, eu estudei muito. Continuo trabalhando bastante, continuo estudando bastante. Agora eu estou aplicando esse meu método do alinhem-se, organizem-se, dediquem-se. Na minha corrida, eu sofri muito com depressão, eu tenho transtorno afetivo bipolar, tipo, eu sofri muito com depressão, com ansiedade, vocês não têm noção. Eu fiquei com 38 quilos, anorexia, tudo, e eu consegui. Então vocês conseguem, tá? Só enfim isso na cabeça de vocês, que essa é a última prova que vocês vão fazer e já deu certo e acabou. Não dá chance pro azar, tá? Quando desistir, quando a gente bota na cabeça que desistir não é mais uma opção, que não existe essa hipótese de desistir, que não existe essa opção, que a única opção que tem é realmente fazer dar certo, o sucesso, ele é inevitável. Fiquem com isso para vocês hoje, tá? Quando desistir deixa de ser uma opção, o sucesso é inevitável. Um beijo da Prof.